Vamos abordar o tratamento farmacológico da gota, tá? Então a gota, gente, é uma doença, né, que tem como principal causa a hiperuricemia, né? Então aumento dos níveis de ácido úrico no sangue. Esse aumento do ácido úrico no sangue pode acabar favorecendo a deposição e o acúmulo de cristais de urato nos tecidos, em particular nas articulações, levando, portanto, a uma artrite inflamatória, né? Então o paciente ele pode apresentar bastante uma inflamação nas articulações e bastante dor, né? Então, o tratamento da farmacologia basicamente se resume à utilização de agentes anti-inflamatórios, né, para reduzir a inflamação, né, tanto na gota aguda como na gota crônica, e também em agentes capazes de reduzir a quantidade de ácido úrico no sangue, né. E esses fármacos eles são utilizados principalmente no tratamento da gota crônica. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho desses fármacos na aula de hoje. Então, a gota ela é caracterizada pelo acúmulo de cristais de urato em tecidos, em particular nas articulações, levando a um quadro de artrite inflamatória aguda, né, que pode ser recorrente e intensa, né, recorrente principalmente quando a gente fala da gota crônica. E a hiperuricemia é um importante fator de risco, né, porque o aumento do ácido úrico pode acabar favorecendo o seu depósito e acúmulo nas articulações, gerando, portanto, esse quadro inflamatório, né. O ácido úrico, gente, ele é o produto do metabolismo das purinas, né, como a adenina e guanina. Essas purinas elas têm origem da dieta, né, então alimentos de origem animal, né, são ricos em purinas. As purinas também são oriundas da degradação dos nucleotídeos, né, como o ATP e o GTP. Né? Então, na medida que esses nucleotídeos de purina vão perdendo fósforo, né, eles são metabolizados em adenosina e guanosina, e a adenosina e guanosina então viram a adenina e a guanina. Né? E as purinas então seguem uma rota metabólica, né, onde a xantino-oxidase vai transformar, né, a hipoxantina, xantina em ácido úrico. Né? E o ácido úrico então ele é eliminado na urina. Né? Então, no homem e na mulher, né, os níveis normais de ácido úrico no sangue são de 3,4 a 7 miligramas por decilitro nos homens e nas mulheres de 2,4 a 6 miligramas por decilitro. Tá? E esse nível no sangue ele representa um equilíbrio, né, entre a produção do ácido úrico e a sua eliminação. Tá? Então, se por qualquer motivo a gente tiver uma superprodução, uma redução da eliminação do ácido úrico, a gente vai ter uma hiperuricemia, e essa hiperuricemia ela pode acabar desenvolvendo, né, um quadro de gota, né, de acúmulo de cristais de urato, né, nas articulações, levando, portanto, a um quadro de artrite inflamatória. Tá? E como é que isso ocorre, gente? Então, ó, aqui tem um quadrinho que explica de forma geral. Tá? Então, a hiperuricemia acaba, né, favorecendo o acúmulo de cristais de urato, né, nas articulações. Tá? Esses cristais de urato eles são fagocitados, né, por macrófagos, ativando esses macrófagos, e esses macrófagos então liberam uma série de citocinas. E essas citocinas elas vão ser importantes, porque elas podem estimular de forma direta a liberação de proteases, né, por células da articulação. Essas proteases então vão levar, né, à destruição tecidual em um quadro inflamatório, como também as citocinas produzidas pelos macrófagos vão estimular o recrutamento de neutrófilos para a articulação. Né? E os neutrófilos, então, vão fagocitar os cristais de urato, fazendo com que, então, o neutrófilo seja ativado e libere uma série de mediadores inflamatórios, como leucotrienos, prostaglandinas, né? Radicais livres, que vão estimular o processo inflamatório nessa articulação. Né? Além disso, na medida que os neutrófilos
eles fagocitam os cristais de urato. Esses cristais de urato em excesso podem acabar levando à morte dos neutrófilos, né? Então, o excesso de cristais de urato são citotóxicos. E a morte dos neutrófilos acaba levando à liberação de enzimas lisossomais que acabam, né, degradando, né, os tecidos, né, as células das articulações, promovendo ainda mais, né, dano tecidual e inflamação, né. Vale destacar também que o próprio sistema complemento pode ser ativado, né, pelos cristais de urato, e o sistema complemento, então, né, pode acabar, né, servindo para atrair os neutrófilos para o local da lesão. Tá? Então, no fim das contas, gente, os cristais de urato estimulam um processo inflamatório, tá, que leva a um dano tecidual e a uma inflamação, levando, portanto, né, a um quadro de artrite inflamatória. Tá? E como se dá a progressão natural da gota? Tá? Então, o paciente ele apresenta, né, de início uma hiperuricemia assintomática, né, com valores de ácido úrico acima de 6 nas mulheres e acima de 7 nos homens. Nesse primeiro momento, né, não é recomendado nenhuma intervenção farmacológica. Tá? Talvez algumas mudanças, né, na dieta com o intuito de reduzir, de tentar reduzir esse aumento do ácido úrico. Alguns pacientes, né, quando não conseguem controlar a hiperuricemia, podem desenvolver, né, um quadro de gota aguda, né, que seria, portanto, o primeiro quadro de inflamação nas articulações. Né, então, o paciente vai ter uma artrite aguda. Tipicamente, na primeira articulação metatarsofalangiana, tá, e o paciente vai apresentar dor excruciante. Então, nesse quadro de gota aguda, é recomendado o uso de agentes anti-inflamatórios, que pode ser AINES, né, que a gente já falou na aula passada, na segunda parte dessa videoaula, corticoides, que vamos falar na nossa próxima videoaula, e a colchicina, né, que é um agente que tem ação inflamatória, mas não tem ação analgésica. Né. Em especial, os AINES tendem a ser fármacos de primeira escolha. Tá? Em seguida, o paciente evolui para uma fase intercrítica, né, onde o paciente vai ter uma hiperuricemia assintomática. Muitos pacientes, né, aproximadamente 10% dos pacientes, nunca terão um segundo episódio de gota. Tá? E na fase intercrítica, nenhuma intervenção farmacológica ela é necessária. Né? No entanto, alguns pacientes podem acabar evoluindo para a gota crônica, né, onde o paciente apresenta uma hiperuricemia, desenvolvimento de tofos, né, que são esses nódulos que são caracterizados pelo acúmulo, né, excessivo de cristais de urato nas articulações e ataques recorrentes de gota aguda. Tá? Então, para esse paciente com gota crônica, é recomendado o uso de fármacos capazes de reduzir a quantidade de ácido úrico no sangue, né? Como o alopurinol, que é o agente de primeira linha, a probenicida e a benzobromarona. Né? Vale destacar que agentes como AINES, corticoides e colchicina podem ser utilizados, né, na gota crônica para, né, tratar ou evitar os ataques recorrentes de gota aguda. Tá? Então, num paciente com gota crônica, ele vai fazer uso tanto de um fármaco capaz de reduzir a hiperuricemia, né, evitando, portanto, os ataques de gota, como também pode fazer uso dos agentes anti-inflamatórios. Bom, com relação ao tratamento da gota aguda, quando envolve de 1 a 3 articulações pequenas ou 1 a 2 articulações grandes, é recomendada a monoterapia, né? Ou a utilização de AINES, né? A indometacina é um dos agentes preferidos, mas qualquer anti-inflamatório pode ser utilizado. A colchicina ou os corticoides, né? Principalmente a prednisolona oral ou intraarticular. No entanto, se mesmo em monoterapia, né, ainda persistir a dor ou um envolvimento poliarticular, né, então mais de 3 articulações pequenas ou mais de 2 articulações grandes, pode ser utilizado a associações desses fármacos, né, como por exemplo a associação entre um AINE e a colchicina, ou entre a colchicina e os
e os corticoides, né? Podem existir, portanto, esse tipo de associação. Então, com relação aos anti-inflamatórios não esteroides, nós já comentamos. Com relação aos corticoides, nós vamos falar numa próxima aula. Tá? Então, nesse momento, vamos falar apenas da colchicina. Então, a colchicina ela é utilizada no tratamento, né, da crise aguda, né, da gota, né, e também pode ser utilizado na gota crônica para prevenir crises de gota. Tá? E o mecanismo de ação da colchicina ele não é muito bem conhecido, mas acredita-se que esse fármaco ele iniba a formação dos microtúbulos, né, que fazem parte do citoesqueleto das células. E essa inibição dos microtúbulos ela pode ser importante porque ela pode inibir a quimiotaxia, né? Então ela pode inibir o recrutamento de neutrófilos para o local da inflamação, né, lá na articulação. Então isso acaba produzindo um efeito anti-inflamatório. No entanto, a colchicina ela tem um estreito índice terapêutico, né? Então é um fármaco que pode causar uma série de reações adversas que pode acabar limitando um pouco o seu uso. Então é um agente que pode causar náuseas e vômitos, distúrbios gastrointestinais, diarreia, né, mielossupressão e alopécia. Tá? Então acaba sendo um agente pouco seguro para, né, a sua utilização no tratamento da gota, né? Mas ainda é um agente amplamente utilizado. No caso do manejo da gota crônica, né, nós temos os fármacos podem ser divididos em 3 grandes grupos. Né? Então nós vamos ter agentes que diminuem a síntese de ácido úrico, como o alopurinol e o febucoxstat. Né? O alopurinol é o agente de primeira linha, né? É o agente mais utilizado. Temos fármacos que aumentam a excreção de ácido úrico, né? Em geral são agentes de segunda linha. Então, por algum motivo, o alopurinol não conseguiu dar conta do recado, digamos assim, ou o paciente não tolera a utilização do alopurinol por alguma reação adversa. Então, a probenicida e a benzbromarona elas podem ser utilizadas. Né? Temos também o lesinurab e a sulfimpirazona. Né? Então, são agentes que aumentam a excreção do ácido úrico. E temos também agentes que intensificam o metabolismo do ácido úrico, como a pegloticase e a rasburicase. Tá? Mas aqui no país, gente, nós só temos o alopurinol, a probenicida e a benzbromarona, né? Como agentes disponíveis para o tratamento para o manejo da gota crônica. Tá? O restante desses fármacos não existe aqui ainda no país. Bom, com relação ao alopurinol, gente, esse fármaco ele inibe a enzima xantinoxidase, tá? Inibindo, portanto, a formação do ácido úrico. Né? Então, o alopurinol em si ele é um profármaco, né? Então ele é convertido em oxipurinol pela própria ação da xantinoxidase, e o oxipurinol então inibe a enzima xantinoxidase, reduzindo, portanto, a formação do ácido úrico. Né? Então é um agente de primeira linha no tratamento da gota crônica. Ele é utilizado porque ele facilita a dissolução dos tofos, né? Por reduzir, né, portanto, a formação do ácido úrico, além de que também ele previne o desenvolvimento ou a progressão da artrite gotosa, tá? E tem como principal reação adversa a hipersensibilidade. A probenicida é um agente que vai estimular a eliminação de ácido úrico na urina. Tá? Então é um fármaco que vai inibir diferentes transportadores lá no néfron, né? na célula tubular, tá? Como por exemplo o URAT1, né? E o OAT1, OAT3 e o GLUT9, né? Que são transportadores que são responsáveis pela reabsorção do ácido úrico. Então, como a probenicida inibe esses transportadores, né? aqui, a probenicida acaba estimulando a eliminação do ácido úrico na urina. Então isso reduz a quantidade de ácido úrico no sangue. Tá? Então é um agente de segunda linha, né? Facilita a dissolução dos tofos,
previne o desenvolvimento e progressão da artrite e gotose, né? Então, isso passa a ser interessante, e tem como reações adversas distúrbios gastrointestinais, necrose hepática e hipersensibilidade. A benzbromarona atua de forma similar à probenicida, tá? Mas é também um agente de segunda linha, né? Então é utilizada quando o paciente não tolera o halopurinol. Possui os mesmos efeitos farmacológicos, né? Então facilita a dissolução dos tofos, previne o desenvolvimento ou a progressão da artrite gotosa e possui como principal reação adversa hepatotoxicidade, diarreia, mal-estar e falta de apetite. Bom, gente, então é isso. Tá? Aqui está a bibliografia recomendada. Qualquer dúvida é só escrever lá no fórum do SIGA, que eu ficarei feliz em sanar a sua dúvida.